Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 20. Estarei lendo os versos de 1 a 6. Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 6. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia no acompanhamento desta leitura e assim lermos esses 6 primeiros versos do capítulo 20 do livro de Êxodo. Êxodo 20, de 1 a 6. Assim nós lemos: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela orientação que ela traz para o nosso viver, e agradecemos, Pai, porque confiaste a nós uma missão de vida. Dirige a cada um de nós, pelo Teu Espírito, nessa noite, que possamos estar apreendendo aquilo que a Tua palavra nos apresenta e que possamos assim extrair lições que sejam aplicadas no nosso viver. Fala, portanto, a cada um de nós, é o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na série de mensagens que tem como tema presença. Uma série que tem se fundamentado, tem tido seu ponto de partida no texto em que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, falando aos seus discípulos, ele diz: Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E o tema presença diz respeito a isto que a luz faz, o que é que acontece quando a luz está presente, quando o sal está presente, aplicando-se assim à nossa vida e a maneira como a nossa vida deve representar o Senhor Jesus diante das pessoas que estão à nossa volta, espelhar a vida de Jesus. Dentro desse contexto, gostaria de que pudéssemos meditar um pouco sobre a atualidade do Decálogo, a atualidade dos 10 mandamentos dentro dos princípios que estão inseridos nele. Talvez nem tanto quanto a aplicação literal, mas que princípios estão envolvidos e que o próprio Senhor Jesus Cristo faz referência como importantes para o nosso viver. Assim sendo, gostaria de partir de comentar a respeito da contagem desses 10 mandamentos. A contagem, porque existem diferentes interpretações de quais são esses 10 mandamentos dentro dessa narrativa. Estão todos dentro dessa narrativa, mas nós temos uma posição, que é a posição judaica atual, temos uma posição que é a posição adotada pela Igreja Católica, temos uma posição que já era adotada pelo judaísmo antigo, de pouco depois do tempo de Jesus Cristo, e que tem sido aquela adotada por nós evangélicos. O judaísmo atual conta os 10 mandamentos, fazendo com que
essa introdução que está presente no versículo 2, quando diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, é entendido por eles como sendo um mandamento que incentiva a reconhecer a Deus como este que é o Deus de Israel, que tirou Israel da terra do Egito, da casa da servidão. E aí, com isso, os versos que lemos de 3 a 6 são considerados como sendo apenas um mandamento: não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas. E então a motivação disso: porque sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em até 1000 gerações para com aqueles que me temem, aqueles que me amam. Eles então fazem essa divisão entre o primeiro e o segundo. A Igreja Católica tem utilizado de fazer esta mesma junção dos versículos 3 a 6, sendo que esses representam o primeiro mandamento apenas. Para a contagem dos 10, então é feita uma separação lá no último mandamento, onde está dito: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem os bens do teu próximo. É feita uma divisão considerando um mandamento como sendo: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e outro mandamento dizendo: não cobiçarás os bens do teu próximo. Então, aí nós chegamos para aquilo que vem desde Joséfo e Filo, o entendimento de que esse primeiro verso, o verso 3, é um mandamento, e os versos de 4 a 6 são o segundo mandamento. E que o versículo 17 seria um mandamento só: não cobiçarás. Essa tem sido a maneira de interpretar da grande maioria dos teólogos evangélicos. E que, então, nós temos essa enumeração para os mandamentos. De qualquer forma, todos esses princípios estão estabelecidos aqui nesse texto. Muda de um grupo para outro a maneira como contá-los, mas historicamente têm sido reconhecidos como 10. E aí partimos para o texto que lemos, e então estaremos nos dedicando principalmente aos versos de 1 a 3. Onde nós temos no versículo 1: então falou Deus todas estas palavras. E versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. No original hebraico, o texto, quando diz falou Deus todas estas palavras, é que o entendimento é de que estão ligados esses dois termos: falou e palavras. No hebraico, a raiz é a mesma, tem a mesma raiz. É como se o que tivesse escrito fosse: falou Deus todas essas falas, ou ditou Deus todos esses ditados. E que então o que era apresentado aos judeus são não como 10 mandamentos, mas as 10 palavras de Deus. E o judeu conta que nesse texto estão todos os mandamentos da lei judaica. Nós já temos conversado a respeito de que os judeus extraem da palavra de Deus 613 mandamentos, sendo 365 mandamentos negativos, ou seja, de algum tipo de proibição: não faça isso, e 248 positivos, do tipo: faça isso, a maneira como devemos agir.
Primeiro, como não devemos agir, e depois, como devemos agir. E a aplicação que é feita é de que os 365 que são negativos, que são negando determinada ação, não faça, não haja dessa forma. É para que lembremos nos 365 dias do ano, de que não devemos pecar contra o Senhor. Isso até nos remete àquela posição de que existe uma expressão que fala a respeito da gente ser aquele tipo de servo domingueiro do Senhor. De que no domingo a gente não deve fazer uma série de coisas porque é domingo. Mas nós somos servos do Senhor 7 dias por semana, 24 horas por dia, como se diz, 24 por 7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Por outro lado, os 245 que são positivos, afirmativos, 248 que são positivos, afirmativos. 248 era o número que se entendia naquela época que era o número de ossos do corpo humano. Hoje a contagem é diferente, mas naquela época o entendimento era esse. E a aplicação que era feita é de que todo o nosso corpo deve agir positivamente para o cumprimento daquilo que Deus tem para nós. Cada parte do corpo é importante para que estejamos dedicando a nossa vida, o nosso corpo, as nossas ações em cumprir com a vontade de Deus. E na tradição judaica, há a fé de que há 7 mandamentos que foram dados por Deus a Noé, depois do dilúvio, que haveria então 7 mandamentos que são extensivos a toda a humanidade. A lei seria para os judeus, a nação de Israel. Aqueles 7 seriam algo que deveria ser aplicado para toda a humanidade. Noé está um tempo antes da lei, não? Após o dilúvio, na reestruturação, na recriação da humanidade, e então que aquelas leis se aplicariam para toda a humanidade. E então 613 mais 7 daria 620 mandamentos. E esse texto, no original hebraico, tem 620 palavras. Então, o judeu diz assim, que nesse texto está tudo que Deus deseja que seja cumprido por toda a humanidade. Desde aqueles 7 dados a Noé, mais os 613 identificados na lei mosaica pelos judeus, e completando assim esse número de 620, que é o número total de palavras desse texto, onde estão registrados os 10 mandamentos. Isto colocado, isto apresentado, aí vamos ver o que é que Deus diz então neste primeiro mandamento. E ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vemos em primeiro lugar que, da maneira como o judeu entende aquela questão de falar e palavras, né, de dizer e ditado, Deus é um Deus que fala, um Deus que se revela, um Deus que tem um recado para a nossa vida. Ele deseja transmitir esse recado. Ele nos busca para que possamos entender o recado que Ele tem para nós. Que possamos então conhecer qual é o propósito que Ele tem para a nossa vida. Ele se dirige a seu povo. Mas não apenas Ele fala ao seu povo, Ele agiu na história do seu povo.
Por isso, no que ele afirma aqui nessa introdução, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A nação de Israel havia acabado de experimentar este momento. Eles haviam estado durante 430 anos no Egito, sendo que a parte final desse tempo em regime de escravidão. A princípio, Israel foi para o Egito no número de 72 pessoas, mas multiplicou-se e foi recebido com honras, mas depois passou a ser escravo. Mas Deus agiu com a sua mão e tirou o povo do Egito, da casa da servidão. E como nós podemos olhar para a nossa vida também e ver aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele tem feito, de como tem abençoado a vida de cada um de nós. Deus fala, Deus age na história, na nossa história. E então ele diz no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Alguém já disse que talvez a tradução melhor fosse, não terás nenhum outro Deus diante de mim. Essa expressão está dentro do contexto da nação de Israel naquele tempo. A nação estaria atravessando terras, estaria chegando em Canaã estaria em contato com nações que tinham a sua própria idolatria, que tinham a sua própria adoração a diversos tipos de deuses, e o povo haveria de correr o risco de se irmanar com aquelas nações na adoração a outros deuses. Deus então dá a ordem de antemão, dizendo, não terás outros deuses, não terás nenhum outro Deus diante de mim. Nós vamos ver na história do povo de Israel que realmente esse foi um risco concreto. A nação de Israel era levada a assimilar práticas das nações vizinhas. A nação de Israel chegou mesmo ao extremo de entregar seus próprios filhos para morrerem, para serem mortos em adoração a deuses de nações vizinhas, recebendo influência daquelas nações. Imagine o que é numa nação agrícola. De repente tem uma nação vizinha que adora a um determinado Deus, que é o Deus da fertilidade da terra. E ainda mais, a adoração a esse Deus, como é o Deus da fertilidade. A adoração era feita através de relações físicas, relações sexuais com as sacerdotisas que eram assim consideradas. E a nação de Israel se envolvendo com esse tipo de adoração, até com aquele propósito de que a terra pudesse ser fértil, de que a terra pudesse trazer os resultados da produção de alimentos, de riqueza. Mas Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. A nação estava envolvida com outras nações à volta, mas que desconheciam o Deus verdadeiro. Israel conhecia o Deus verdadeiro. Israel conhecia aquilo que Deus fez na saída do povo do Egito, da maneira como, através das 10 pragas, a nação aprendeu que Deus estava trazendo um recado sobre a idolatria existente no Egito. Aquelas 10 pragas enfocavam a adoração que os egípcios faziam. E então, cada um daqueles animais ou daqueles eventos, daquilo que aconteceu com as 10 pragas,
mostrava ao povo que aquilo que os egípcios adoravam, Deus é que tinha o controle sobre toda a natureza. Se os egípcios adoravam, por exemplo, o Nilo, de repente, pela palavra de Deus, as águas do Nilo se transformam em sangue. Até que pela palavra de Deus, as águas do Nilo são purificadas novamente. E pela palavra de Deus, então, tudo vai acontecendo, mostrando que Deus é quem está no controle. A nação de Israel tinha esse conhecimento, que Deus é o Deus de toda a natureza, Ele é o Criador de todo o universo. Mas as nações em volta não conheciam isso, e Israel passava a agir como quem não tinha esse conhecimento. Israel, então, ao longo da história, e não demorou muito, porque no momento que Moisés demora um pouco lá no cimo do monte, em conversa com Deus, os israelitas então sugerem que Arão faça ali um bezerro de ouro e que eles adorem, porque parece que aquele Deus que Moisés pregava já não está presente no meio do povo. Moisés subiu o monte e não voltou mais. Onde está aquele que está nessa posição sacerdotal entre o povo e Deus? E então agora eles teriam que fazer outra coisa. Então não demorou muito para que isso acontecesse. Por isso que Deus agora traz a palavra dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E aí vai continuar dizendo: não farás imagem de escultura, não te encurvarás a elas, etc. E então a incoerência estaria correndo o risco de estar presente na vida de Israel, conhecendo a Deus e agindo como quem não conhece a Deus. Temos falado também a respeito daquele livro, O Cristão Ateu. Não? Cristão ateu. Como é que um cristão pode ser ateu? É porque às vezes, como cristãos, também somos levados a agir como quem não crê em Deus. A gente crê que Deus tem o controle sobre as nossas vidas, mas na hora que acontece alguma coisa, a gente parece que descrê. Ou na hora que a gente tem alguma necessidade, a gente não lembra de recorrer a Ele. Ou a gente age como quem não crê que Ele vai trazer a solução, a resposta. E Ele está no controle da nossa vida. Se a nossa vida foi entregue nas suas mãos, Ele tem o controle da nossa vida. Aí vamos ver o que é que Jesus então diz a esse respeito. De que forma esse primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Nós já temos citado recentemente aquele texto quando o Senhor Jesus fala sobre o maior de todos os mandamentos. E então em Mateus 22:37, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Senhor Jesus, então, ao ser perguntado sobre o maior mandamento, Ele também diz: não terás outros deuses diante de mim, ou seja, o Senhor teu Deus estará em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E esse último versículo lido diz que destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. De fato, os 10 mandamentos estão divididos em 2 grupos. Primeiro grupo que fala a respeito do nosso amar a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas e lembra-te do dia de sábado para o santificar. São 4 mandamentos que falam a respeito do nosso amor a Deus. E depois vem 6 mandamentos que falam do nosso relacionamento com o nosso próximo. Honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás,
não darás falso testemunho, pulei um, não é? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. E fala a respeito do nosso relacionamento com o próximo. E então o segundo mandamento que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, também está presente aí nos 10 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas agora o Senhor Jesus traz uma situação diferente, porque o mandamento dado por Moisés, ele coloca naquela condição de obrigatoriedade, caso contrário, haverá uma pena. Porque nesse texto mesmo ele diz: porque sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Embora esteja declarado aí que o propósito de Deus é para o bem, porque ele diz que daqueles que me amam, daqueles que me temem, eu faço misericórdia em até 1000 gerações. 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, até 1000 gerações daqueles que me temem. Então o propósito de Deus já era um propósito positivo, mas havia a pena para aquele que se distancia, que aborrece a Deus. E a gente traz para aquilo que é a nossa experiência costumeira. A lei que falava a respeito da obrigatoriedade do cinto de segurança é bastante antiga, de muitos anos. E aí, de repente, os policiais começaram a multar se você não tinha o cinto de segurança no carro, né? Aí você passou a garantir que o cinto de segurança existisse no carro. A princípio, alguém que tinha cinto ou não tinha, se o cinto quebrou, ninguém dava muita importância para consertar, ninguém usava. Depois começou-se a exigir que o motorista estivesse com o cinto de segurança, senão haveria multa. Então, a partir do momento que começou a multar, se o motorista estivesse sem o cinto, aí a gente passou a usar o cinto. O passageiro, quem está no banco de trás, não precisa não, eles não multam. Aí, de repente, multa também para o carona. O banco do carona tinha que estar com o cinto também. Quem está atrás, não precisa não. A lei já existia para todos, né? Até que, finalmente, começou-se a exigir também para quem vai no banco de trás. E exigir através de multa. Aí a gente correu atrás de utilizar. A lei já falava da proteção que o cinto acrescenta, então, o uso do cinto protege. Mas a gente passou a usar quando passou a receber a pena por não usar. O mandamento apontava na direção de uma pena. Mas agora, depois que Jesus veio, ele coloca então que a nossa obediência, o atendimento àquilo que Deus apresenta como princípio para a nossa vida, agora não mais é uma questão de obrigatoriedade, uma questão de pena. Mas ele usa a motivação como sendo a motivação do amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. É o propósito de que aquilo que Deus tem para nós, se reconhecemos o quanto Ele nos ama, se reconhecemos o quanto Ele já deu prova desse amor, e que aquilo que Ele tem para nós é o melhor, então a gente vai buscar atender como expressão do nosso amor para com Ele. E ter a Ele em primeiro lugar, é porque
Ele sabe o que é o melhor para nós, e nós entendemos que Ele nos ama tanto, que tudo aquilo que a gente venha a fazer na vida deve ser resultado desse amor. Por isso amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro e maior mandamento. E em Jesus é que nós temos a condição de expressar o nosso amor para com Deus. Porque em Jesus nós temos a maior prova do amor de Deus para conosco. Jesus assumiu a pena. A gente falou a respeito do cinto de segurança, não é? Imagine se alguém chega para você e diz: olha, não se preocupe mais com o cinto de segurança, porque eu vou pagar todas as multas que você levar. Toda multa que foi de cinto de segurança, só para a gente focar nesses pontos, não? Toda multa que você receber sobre cinto de segurança vai estar paga. Você não vai pagar nada. Quem vai pagar sou eu. Agora eu lhe peço, use o cinto de segurança. E aí, qual vai ser a nossa posição? Ele está pagando mesmo, então não precisa usar. Se cair a multa, ele paga. Mas ele pediu para você usar o cinto. Ele está pagando o preço para você. E então ele pede que você, para o seu próprio bem, porque no momento de acidente, você é que vai se dar mal. E então ele quer o seu bem, e então diz para você: use o cinto. Lembro de um comercial a respeito do uso do cinto, né? E que um pai vai saindo de casa e o filho manda uma mensagem, e naquela mensagem o pai, antes de sair de casa, né, na hora que vê aquela mensagem, o filho está dizendo: papai, coloque o seu cinto. E aí ele vai e coloca o cinto, porque o filho está pedindo, e assim que ele sai, sofre um acidente, mas sobrevive porque estava com o cinto. Foi o pedido do filho que o pai foi e atendeu. Não era o filho que ia ser multado, nem que ia apresentar a multa, mas o filho queria o bem. E então, assim nós, se alguém se colocasse nessa condição diante de nós, mas chega para a gente e diz: agora eu lhe peço, use o cinto. E a gente iria usar tanto como expressão de gratidão por aquela pessoa se colocar para pagar, e agora a gente pode colocar a abrangência, né, que Jesus coloca sobre nós, né? Alguém que está disposto a pagar por todas as multas que a gente venha a ter, mas que ele diz: obedeça todas as regras da direção segura. E então a gente, por entender que é o melhor, e por entender que é aquela pessoa que demonstrou tanto cuidado conosco, quem está pedindo, aí nós nos colocamos para a obediência. A nossa obediência deve ser motivada pelo amor a Deus, pela fé de que aquilo que Ele nos recomenda é que é o melhor para cada um de nós. Como resposta ao amor de Jesus, que se entregou na cruz para perdão dos nossos pecados. Ele já pagou por todos os nossos pecados. E agora Ele nos traz a recomendação de obediência aos princípios. Ele nos livrou, da mesma maneira que Deus diz para Israel no Egito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Ele diz para nós: eu sou o Senhor que proveu salvação, perdão de pecados, te tirou da escravidão do pecado, da condenação do pecado, como prova máxima do seu amor. E então nós somos levados também a amar em resposta. A aplicação para a vida, então, daquele mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Como é que isso se aplica no nosso viver?
Não é que talvez corramos o risco de ir atrás de adoração a outros deuses, de quem quer que adore coisa diferente, algo diferente do que o Deus Criador dos céus e da terra. Mas nós corremos o risco de colocar algumas coisas em primeiro lugar na nossa vida, um lugar que deve ser reservado exclusivamente a Deus. Pode ser que a gente coloque em primeiro lugar alguma coisa que faça parte realmente da nossa vida, mas que é colocado numa ordem de prioridades diferente. É possível até que coloquemos a família em primeiro lugar, e a família faz parte do que Deus colocou para nós, nos trazendo responsabilidade de cuidar e etc. Mas de repente, porque alguém teve então um bebê, aí agora talvez tudo seja por causa daquele bebê. E agora a gente não dá mais atenção a nada do serviço ao Senhor, e até ninguém vai mais para a igreja, ninguém participa mais de nada, porque tudo agora está focado no bebê. Agora a pessoa trabalha durante a semana, né? A pessoa tem todos os seus compromissos, mas o compromisso com Deus, o compromisso mesmo pessoal de leitura da palavra, de oração, o compromisso de participar da igreja que é do Senhor Jesus. Jesus foi que disse sobre esta pedra, aquela afirmação que Pedro havia feito. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o escritor aos Hebreus vai dizer: não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns. Lembro do tempo quando eu mencionei, quando Rodrigo nasceu, né, o nosso primeiro filho, e de repente a gente realmente tem a mudança completa de toda a nossa agenda, né? Mas a gente sempre reservava o tempo de estar congregando. Zila talvez pagasse um preço mais alto do que eu, porque tinha o compromisso da amamentação, né? Mas a gente se ajustava para pelo menos uma vez na semana promover um momento em que ela fosse e eu ficava com o bebê, né? E de tal maneira que nós não deixássemos essa participação. De repente os filhos tomam o primeiro lugar, e aí você promove tudo para o filho, e o domingo agora é reservado para isso. Ou o trabalho, você não tem mais tempo, ou o dinheiro. Ou pode ser que até a igreja possa estar tomando o lugar de Deus. Quando nós nos envolvemos com tanta coisa na igreja que não temos tempo para Deus. Quando não temos tempo para o nosso momento pessoal de dedicação, de oração, de estudo da palavra, de estarmos em crescimento no relacionamento com Ele. Ou talvez o lazer. De repente você adquiriu uma casa de campo ou de praia, ou um barco, ou eu sou fã de motocicleta, né? Então de repente talvez você adquiriu uma motocicleta e o final de semana agora é só para passear de motocicleta, né? O que quer que seja, amigos, qualquer coisa que possa estar tomando uma prioridade maior do que Deus na nossa vida. Não terás outros deuses diante de mim. Deus em primeiro lugar. Jesus como o Messias, o enviado de Deus, o Salvador, como Senhor das nossas vidas, a nossa vida entregue a Ele, entregando a Ele assim o senhorio sobre nós. E tudo mais, como uma responsabilidade que Ele colocou nas nossas mãos, que nós damos conta, como a forma de obedecer a Ele, de tê-lo como Senhor em todas as áreas da nossa vida, de tal maneira que em todas as áreas, em tudo o que fazemos, mesmo no lazer, na família, no trabalho, em relação a dinheiro, tudo da maneira como Ele orienta para a nossa vida. Não terás outros deuses diante de mim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças.
O judeu encarava como um mandamento que não poderia ser quebrado por conta das penas que estavam envolvidas. A pena Jesus levou sobre si. E agora nós temos a oportunidade de obediência pelo amor. Amarás ao Senhor teu Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque-se diante de Deus, seu coração na presença de Deus, enquanto estaremos orando por cada um de nós, pela maneira como o colocamos em prática na vida. Aquilo que a palavra de Deus nos apresenta como orientação. Aquilo que temos como o conselho que Deus traz para nós. E da maneira como podemos obedecer a Ele, não simplesmente como um mandamento que traz consigo a pena, mas a maneira como devemos buscar a realização da sua vontade na nossa vida, pelo amor, como expressão da maneira como o amamos. Talvez você entrou aqui ainda sem ter a Jesus como Senhor da sua vida. Saiba que o Senhor Jesus, Ele já pagou o preço de todos os nossos pecados. E que basta entregarmos a nossa vida nas suas mãos. E toda a dívida de tudo aquilo que já cometemos de errado no passado, Cristo levou sobre si na cruz. É assumido por Jesus no nosso lugar. Este é o momento de você dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. É a decisão mais importante que se pode fazer na vida, porque tem resultado para toda a eternidade. Nós cantamos na parte inicial do culto a respeito do céu, lindo céu. Eu vou morar, com Cristo vou morar no lindo céu. Esta é a certeza que podemos ter quando entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus. E podemos ter a certeza da presença dEle no nosso viver, nos auxiliando a colocar em prática a sua vontade, para sua honra e sua glória. Você tem a oportunidade de dar este passo, nesta hora, no lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus, podendo dizer: sim, Jesus, eu de hoje em diante entrego a minha vida nas Tuas mãos. Quero ser um servo Teu, que Te serve pelo amor e em função do Teu amor demonstrado em Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque a Tua palavra nos mostra o Teu grande amor por nós, de tal maneira que os princípios que ela apresenta para que sejam aplicados no nosso viver, esses princípios sejam seguidos, motivados pelo amor, entendendo que são o Teu propósito para o nosso bem, para o melhor proveito nas nossas vidas. Assim, Pai, dirige-nos, afasta-nos daquilo que não é do Teu agrado e que possamos colocar em prática a Tua vontade a cada dia, em todos os nossos relacionamentos, começando nos relacionamentos contigo, cada um de nós investindo um tempo em comunhão contigo, nos relacionamentos familiares, cônjuge, filhos, demais membros da família,
nosso relacionamento com o trabalho, a fidelidade com que te servimos mesmo no trabalho, a maneira como também temos o nosso tempo de lazer com os amigos, mas em tudo, espelhando a vida do teu Filho Jesus. Isso tudo porque colocamos em primeiro lugar o amor a Ti, a prioridade Tua no nosso viver. Que isto seja realidade na vida de cada um de nós. Continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, leva-nos em paz aos nossos lares e faz com que estejamos te servindo cada dia melhor. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.